Olá amigos, visitantes aqui do site Estudo de Administrativo. Vamos discutir mais uma questão cobrada nessa última prova de auditor da Receita Federal. Vamos juntos? Questão 2. São elementos nucleares do poder discricionário da administração pública passíveis de valoração pelo agente público. Ora amigos, toda atuação administrativa ou terá uma natureza vinculada ou terá uma natureza discricionária. Quando se fala de uma atuação vinculada da administração, é porque toda essa vontade exteriorizada pela administração está pormenorizada em lei. A própria lei delimita por completo toda a atuação da administração pública nesse caso, em relação à atuação vinculante, ok? Não há o menor espaço para que possa haver uma apreciação própria por parte do administrador. Não há espaço para que haja uma valoração subjetiva, uma escolha de opções por parte do administrador. No que tange à atuação vinculada, eu tenho um papel mecânico, robótico da administração. A própria lei já aponta um motivo com exatidão absoluta e desse motivo eu só posso chegar em um único objeto. Veja, por exemplo, o servidor, ao completar 70 anos, será automaticamente aposentado. Ou seja, a própria lei já aponta um motivo, que é o servidor ter completado 70 anos de forma objetiva, e já aponta que desse motivo só pode chegar em um único objeto, qual seja, aposentar compulsoriamente esse servidor. Já em relação à atuação discricionária, eu estou diante de situações em que a própria lei abre uma margem para que, em relação a determinados aspectos e elementos na produção dessa vontade, possa haver uma apreciação subjetiva por parte da administração. Ou seja, um espaço que a doutrina consagra de oportunidade e conveniência por parte da administração, de valoração própria da administração quanto ao mérito da sua atuação. São casos, por exemplo, em que a própria lei oferece opções ao administrador, ok? A própria lei usa termos vagos, imprecisos, possibilitando que possa se extrair decisões diversas dentro daquele contexto que foi apontado pela lei. Por favor, pessoal, uma atuação discricionária não é uma atuação na ausência de lei, Seria inadmissível de acordo com a força do princípio da legalidade em relação à administração. É um espaço que é aberto pela própria lei, para que possa haver essa valoração subjetiva de oportunidade e conveniência na prática do ato. De acordo com a doutrina amplamente majoritária, esse espaço discricionário reside basicamente no objeto e no motivo na produção do ato. Ok? Sempre lembrando que toda vontade emanada pela administração, em tese, abraça aqui 5 elementos presentes, de acordo com a doutrina majoritária. Eu tenho o sujeito, a pessoa que praticou o ato, eu tenho o objeto, que é o conteúdo dessa vontade que foi emanada, eu tenho a forma, que é o modo pelo qual exteriorizo essa vontade, eu tenho o motivo, que são as razões que impulsionaram a administração a produzir esse ato, e eu tenho a finalidade, que é o resultado público, de interesse público, que se busca atingir na produção dessa vontade. Certo? Pessoal, na concepção majoritária da doutrina, o motivo e o objeto é que residiriam nesse espaço discricionário, ok? Quando o ato é vinculado, inclusive o motivo e o objeto estão previstos com objetividade absoluta na lei. A lei prevê um motivo, desse motivo só chega num objeto. Já em relação ao ato discricionário, em relação a esses elementos, motivo e objeto, eu teria aqui uma maleabilidade, uma oferta de opções que é dada pela própria lei. Ok? Muito usual, por exemplo, cargo comissionado e função de confiança. A própria Carta Constitucional coloca livre nomeação, livre exoneração. Já aponta o caráter discricionário desse objeto. E, por favor, se eu tenho uma liberdade quanto à minha vontade, é porque, em tese, eu posso me basear em motivos diversos para chegar nessa vontade. Por isso, há uma relação intrínseca aqui do motivo no objeto, nesse ponto. Tá legal? É o que nós chamamos de espaço discricionário ou espaço de mérito. Pela última vez, se o ato é vinculado, inclusive o objeto e o motivo estão previstos com objetividade em lei. No ato discricionário, eu tenho uma margem de opções quanto a esses aspectos.
Por isso, amigos, dentro dessa concepção, a resposta vai ser letra A, pede, né, que o candidato aponte os elementos nucleares do poder discricionário que residem basicamente na conveniência e na oportunidade quanto à prática do ato. Perfeito? Resposta letra A.